O Samuel Venâncio. Diga aí, Samuel. Deixa comigo. Show de bola, Milton Naves. Boa tarde pro amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia. É o Cruzeiro trabalhando neste momento, final de ano, o planejamento segue e a gente destacou em manchete, Milton e ouvintes aqui do Rádio Esportes, que o Cruzeiro agora teve o pedido aprovado e tem o novo CNPJ da Sociedade Anônima do Futebol. É o novo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ registrado nesta segunda-feira. A gente teve acesso ao documento que comprova esse registro do novo CNPJ, Cruzeiro Esporte Clube, Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. A partir de agora, o Cruzeiro vai registrar todos os novos contratos de jogadores que vão chegar para 2022, até mesmo a questão do próprio Alexandre Matos, quem sabe agora dando um passo mais importante para que ele seja oficializado como diretor de futebol. Então, tudo isso com o novo CNPJ da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Lembrando que tem muita coisa ainda para acontecer. A principal delas agora no mês de dezembro, que é a Assembleia Geral para votar a alteração no estatuto, passando o controle total da SAF para o investidor, quem quiser comprar até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol. Sobre o planejamento de 2022, muitos jogadores vão sair, outros vão chegar. E no sábado até eu busquei conversar com algumas pessoas que estão no mercado da bola, que conhecem, que já receberam contatos de dirigentes do Cruzeiro, do departamento de futebol, e eu busquei algumas informações importantes sobre este momento que vive o Cruzeiro e a montagem do elenco para a próxima temporada. Eu até trouxe aqui que a ideia neste início de 2022 será ter um time competitivo, usei até a expressão de um time de operário. É que o Cruzeiro entende neste momento que competir com esses jogadores, até que foram especulados, por exemplo, Felipe Melo está aí para ser anunciado pelo Fluminense, Ricardo Goulart, enfim, jogadores de um nível maior, de uma grife também maior, e que recebem propostas o tempo inteiro, e propostas muito altas. Então o Cruzeiro não tem como competir neste momento. Teria que fazer um esforço muito grande. Claro que um ou outro, o Cruzeiro até pode conseguir. Por exemplo, conseguiu trazer o zagueiro Maicon. Mas jogador desse tipo, com esse mercado, vai acabar virando uma exceção. O que não impede, Léo Figueiredo, do Cruzeiro contratar bons jogadores. Jogadores que têm rodagem em Série A do Campeonato Brasileiro, jogadores que se destacam na Série B do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o artilheiro Edu, ele marcou 17 gols na Série B, então se a gente pegar os gols do Edu na competição, tem gol de tudo quanto é jeito. Poderia ser um jogador importante, porque o que o Cruzeiro menos teve nos 2 últimos anos foi goleador, tanto que sofreu muito nas 2 disputas da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, tem uma diferença muito grande entre não contratar esses jogadores especulados, um ou outro até pode chegar, entre não contratar ninguém, ou entre contratar jogador ruim. Eu, até buscando mais informação, Léo Figueiredo, é o seguinte: o Cruzeiro tendo a permanência do Vanderlei, tendo a provável chegada do Alexandre Matos, o time para este... Eu não tenho 2 últimas temporadas, né? Ô, Samuel, o investidor já chegou? Não. Já botou o dinheiro? Não. Acharam petróleo lá na Toca da Raposa? Também não. Ou seja, não tem dinheiro para começar o ano fazendo esse tipo de contratação. Isso é claro. Só que só essa limpa que já está acontecendo e algumas manifestações que a gente vê de mercado já deixa um pouco mais de esperança de que vai ser um time mais organizado, de que vai ser um time com uma cara, com uma estratégia de planejamento de elenco. Mas o torcedor do Cruzeiro precisa ter pé no chão. Não é hora de ficar agora enganando a torcida também, não. Olha, acho que o Cruzeiro tem que trazer o Ricardo Goulart. Primeira coisa, Ricardo Goulart, queria, né? O Ricardo Goulart, até que pela identificação, ele gostaria de voltar e tudo. Mas o Ricardo Goulart é um dos jogadores mais bem pagos do planeta. O contrato do Goulart lá na China era uma coisa absurda. A não ser que ele queira, não, vou jogar por contrato de produtividade, porque tem essa também.
Vocês se recordam quando o Goulart jogou no Palmeiras? Ele não foi bem, não. Já não era aquele Ricardo Goulart, campeão brasileiro do Cruzeiro. Então, gente, pés no chão. Sério, não tô falando que aqui é pra contratar só Marcinho do Sampaio Corrêa, não. Mas é pra parar de sonhar com coisas que o Cruzeiro não precisa nesse momento. O Cruzeiro precisa ter um time competitivo. O Cruzeiro precisa botar as contas em dia, recuperar sua credibilidade. Exatamente. E aí sim, passou o Campeonato Mineiro, dá chance para os meninos da base que tiveram agora de começar. Aí teve esse primeiro furor de mercado. Aí você vê um jogador ali, esse aqui não foi tão bem, tá sem espaço, boa oportunidade. Aí sim, e com a SAF já estabelecida, com o investidor chegando, podendo colocar as contas em dia, aí sim, volta a falar em grandes nomes. Agora, vamos pôr o pé no chão, porque senão mete os pés pelas mãos de novo e começa, não, vamos buscar grandes nomes. E a conta vai vir, e quem vai pagar? Não achar petróleo na toca. Pé no chão, monta um time competitivo, porque é isso que o Cruzeiro precisa. Até porque, ô Alexandre Simões, você já tem o Fábio, tem o Maicon aí que vai ser titular absoluto na defesa do Cruzeiro. Adriano continua, Matheus Pereira continua, o próprio Lucas Ventura continua. Então, você já tem meio que uma base para chegar a alguns jogadores nesse perfil que a gente disse, jogadores que não tem um custo elevado, mas que são bons jogadores, para você fazer esse time que o Léo Figueiredo acabou de dizer, um time competitivo para começar bem o ano, para mudar essa história do Cruzeiro. Com quem a gente conversa, os últimos acontecimentos no Cruzeiro, salários atrasados, muitos jogadores na justiça, a greve, isso repercutiu muito mal. Então, o Cruzeiro terá que, trazendo o Alexandre, tendo o Vanderlei, mostrar nos primeiros meses de 2022 que a história será diferente, que o jogador vai receber, que o salário vai pingar na conta no período correto, para passar ao mercado esta nova fase, para o empresário sentir segurança de colocar jogador no Cruzeiro. Então, os primeiros meses de 2022 serão importantíssimos para isso. E não se esquecendo que o Cruzeiro terá sim um time com algumas peças bem melhor do que esse último, por exemplo, que passou sufoco na Série B, Simões. Pois é, exatamente, Samuel. Um abraço, boa tarde. O Cruzeiro está vivendo aquele momento, né, depois da temporada desastrosa de 2021, em que menos é mais, né? Então, a saída de vários jogadores poderia ser tratado como desmanche em outro momento, mas no Cruzeiro de 2021 está longe de ser isso, muito pelo contrário. Tá? Eu acho que o Cruzeiro precisa começar o 2022 com a base que ele pretende para a Série B, até porque o Cruzeiro não tem condição financeira de trazer aquele chamado feijão sem bicho, né? Aquele jogador que chega e você sabe que vai ser titular, que vai render, que vai... Então, o Cruzeiro precisa errar o mínimo possível na Série B. E por mais que o Campeonato Mineiro, o nível técnico não seja tão elevado, mas o Cruzeiro já teve dificuldade em 2020, em 2021 caiu nas semifinais, embora o time fosse até pior que o de 2020, mas eu vejo o Cruzeiro precisando disso, de começar, até porque ele terá uma pré-temporada extensa. Porque o Cruzeiro acabou 30 de novembro, não foi isso, Samuel? 29 de novembro que acabou a Série B, né? Então o Cruzeiro vai começar janeiro já trabalhando, o estadual começa só dia 26. O Cruzeiro precisa ter a base da Série B o mais rapidamente possível para não ter que acabar estadual, aí sair contratando o jogador, e aí é mais aposta, e aí a gente não sabe no que vai dar. Aliás, a gente sabe, né? Esse ano, por exemplo, foi isso, né? O Cruzeiro saiu contratando. Quem que o Cruzeiro contratou? E que você vai dizer assim, esse, pro ano que vem, é um titular do time. Eu não lembro de nenhum, não sei se você lembra. Não tem. Ô Samuca, e para trazer uma informação pro torcedor do Cruzeiro que gosta do Goulart, e é normal que goste, o Goulart saiu do Palmeiras em 2019, por 2 anos, agora na China. O salário dele é 4 milhões por mês de reais. O Cruzeiro pagaria o quê? 10% disso para trazer o Goulart e olha lá. Então tem isso. E outra coisa, nesses 2 anos o Goulart jogou 35 jogos. Em 2 anos na China. Ele tem 30 anos ainda, um ótimo jogador. Mas, gente, com toda sinceridade, eu ia achar o máximo, cara. Transmitir um jogo com o Goulart com a camisa do Cruzeiro, muito melhor do que o Marcinho.
mas o Cruzeiro precisa colocar os pés no chão e fazer as coisas de forma correta. E o torcedor do Cruzeiro precisa ter essa compreensão. Não achar o petróleo na toca, não botar o dinheiro ainda, então vamos com calma. Exatamente. O jogo contra o Náutico foi dia 25 de novembro, Alexandre Simões. Então tem um tempo aí pro Cruzeiro planejar e para começar 2022 diferente. Daqui a pouco, Milton, a gente volta para falar sobre outras especulações do Cruzeiro no mercado. Legal, legal. Voltando, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Como prometido, então, sobre as situações do Cruzeiro no mercado. Ontem, o América de Natal, ele anunciou a contratação por empréstimo do centroavante Zé Eduardo. Eu apurei que tem alguns pontos ainda para serem definidos com o Cruzeiro. O Zé Eduardo, ele iria para o Deportes La Serena do Chile e com isso facilitaria a liberação do volante Rômulo, de 21 anos, aqui para o Cruzeiro. Com esse veto do Zé Eduardo recusando a ida para o futebol chileno, a negociação com o Rômulo volta meio que a estaca zero. Um novo nome precisa ser colocado no papel, aí depende do time chileno aceitar. Vamos ver como será conduzido esse processo pelo departamento de futebol do Cruzeiro. Sobre o centroavante Edu, é um nome que surgiu até com o colega Thiago Franklin, lá do canal do TF no Rio de Janeiro. O Edu tem 28 anos, fez base no Vasco, uma passagem também pelo Botafogo, mas foi ter sucesso mesmo em Santa Catarina, principalmente na equipe do Brusque. 17 gols marcados na Série B e é um nome que interessa realmente. A gente até fez contato com a diretoria do Brusque, que confirmou uma procura do Cruzeiro. Tem uma multa rescisória, mas claro que ninguém dificultaria uma ida do Edu, que com certeza, tendo uma oferta para jogar aqui no Cruzeiro, ficaria muito feliz, porque seria um salto muito grande na carreira do jogador. E é aquele centroavante fazedor de gols mesmo. Léo Figueiredo, quando a gente pega os gols do Edu na Série B, é gol de tudo quanto é jeito. Poderia ser sim um reforço para a próxima temporada. Um cara que foi talhado, que já disputou essa Série B, que chamou a atenção e que pega até pênalti, Samuel Venâncio, se quiser. É, teve isso. Teve até isso, aí pegou até um pênalti sem o goleiro do Brusque. Mas é um bom atacante e faz parte desse início de projeto do Cruzeiro. Pés no chão, mas contratando bons jogadores. Não é para ficar gastando pouco e trazendo uma barca aí como foi outra vez, não. Pois é, e o entendimento é que o Cruzeiro vai ter que ter sim um centroavante para a próxima temporada. Ficou devendo muito o ataque do Cruzeiro nas duas disputas de Série B do Campeonato Brasileiro. Então o departamento de futebol segue trabalhando, muita coisa ainda para acontecer até o final deste mês, porque no início de janeiro tem a retomada, é o início da pré-temporada na Toca da Raposa 2. Daqui a pouco. Não, Léo, o Samuel falou aí, né, do Cruzeiro oficialmente registrado como SAF, né? E isso é importante, claro, possibilidade de investimento, mas tem uma importância muito grande também na questão das dívidas, né, Samuel? Facilita muito essa questão do clube social conseguir um parcelamento, né? Uma espécie de um condomínio de credores. Em ação, advogado Samuel Venâncio. É porque agora nasce um novo CNPJ, né? Isso. E ele não tem nenhum bloqueio, né? Isso, e todas exatamente. as receitas são desse novo CNPJ. E aí migra todos os jogadores para esse CNPJ. E as pessoas falam, isso aí, a gente pode dizer, tá? É uma coisa que o Napoli fez. O Napoli da Itália viveu esse processo, a Fiorentina da Itália viveu esse processo. O caso mais famoso até, assim, do Glasgow Rangers, né, da Escócia, né, não vai dar o cano em ninguém, até porque não pode. Mas vai pagar com parcelamento... Não é um parcelamento também pouco não, né, o Samuel? Parece que a proposta até de 20% do... 20% de toda a receita. De toda a receita bruta, né? É. Então, até sanar todas as dívidas, não tem um período, não. Tem. São 6 anos mais 4. Acho que em 6 anos você tem que quitar boa parte da dívida. Isso. Aí pode prorrogar para mais 4 anos. Mas você vai tirando 20% do bruto. Então, há direito de televisão, bruto. A premiação de campeonato brasileiro, bruto. Vender o jogador, 20% bruto, entendeu? Então, é uma coisa que é muito bem controlada. Né? Mas também, por outro lado, não sufoca como está agora, né, Samuel? Porque o grande problema que o Cruzeiro vive é a questão dos bloqueios. Exatamente. O dinheiro cai na ponta é bloqueado. E dessa agora forma. Não tem. Exatamente. Dessa forma, esses 20% vão sendo direcionados. E o clube, quanto mais arrecadar, mais rapidamente ele vai
pagar essa dívida, diminuir essa fila, tanto na justiça comum como na justiça trabalhista, né? Então, tendo a SAF registrada agora, o investidor já pode vir, Samuel. Tem que aprovar ainda no Conselho. Ah, é verdade. Tô esquecendo só disso. Só disso. Só do dia 17. Ponto. Só desse principal ponto. Samuel, você dorme bem no dia 16. Dia 17 você vai amanhecer lá já. Eu sei que a votação é de 6h30 às 8h30, mas nós vamos mandar você lá o dia inteiro. Tá bom. E você vai levar um recadinho meu, assim, vote corretamente. Pense no Cruzeiro, não em você. Sabe? Porque é o que o Cruzeiro mais precisa, que o Conselho do Cruzeiro tome a decisão certa. Né? Tá tendo mais uma oportunidade o Conselho do Cruzeiro de pensar no clube. Ô Samuel, não sabe quantos sócios tem? Porque o sócio, para votar, ele tem que estar em dia, né? O associado, né? Vou apurar isso, quantos mil, né? Pra gente poder fazer a proporção, porque o voto do conselheiro tem peso, se só o conselho decide. Ah, tá. Né? É uma conta interessante de ser feita. Então vocês podem aguardar aqui e nas nossas redes essa apuração. Continua com a... O time sub-20 segue treinando na preparação para a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o técnico Mário Henrique, ele confirmou que o Vitor Roque, 16 anos apenas, vem jogando no profissional 5 jogos. Com o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A ideia é que a maioria desses atletas, os jogadores serão observados pela comissão técnica do profissional, então, para já ganhar ainda mais bagagem para quando começar para valer a temporada de 2022, essa turma aí podendo ser aproveitada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O outro que vai participar é o meia Vitinho, que voltou da equipe do Palmeiras, esteve emprestado pelo Cruzeiro nos últimos 2 anos. Vitinho é uma joia da base e também será observado pela comissão técnica do profissional. Show de bola! Acabou!